O cristão pode participar da política? Hoje exploraremos uma das questões mais controversas dentro do cristianismo. O crente pode participar da política? Essa pergunta é frequentemente acompanhada por argumentos inflamados. Alguns dizem que a política é coisa do mundo e, portanto, o cristão deve evitá-la. Outros veem a participação política como uma forma de exercer a vocação cristã no mundo. A questão exige uma análise cuidadosa à luz das Escrituras, pois o envolvimento político não é uma questão trivial, mas uma área onde ética, fé e testemunho se cruzam. Vamos caminhar juntos em uma reflexão reformada, baseando nos princípios bíblicos para responder essa questão. A Bíblia é clara ao ensinar que a autoridade civil é uma instituição criada por Deus para a manutenção da ordem e da justiça. Em Romanos 13, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Deus é soberano sobre todas as coisas, todos nós já sabemos disso, incluindo os reinos e governos humanos. Isso está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21. A existência de governos é parte do plano de Deus para conter o pecado e promover o bem. Portanto, a política, enquanto expressão do governo humano, não é inerentemente pecaminosa. Qual a função do governo? A função primária do governo, segundo as Escrituras, é a administração da justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 14, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. A Bíblia fornece diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que participaram ativamente em governos, demonstrando que a política pode ser um campo legítimo de atuação cristã. Temos como exemplo José no Egito. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e se exerceu de sua autoridade para salvar milhões de pessoas da fome. Isso vemos lá em Gênesis 41, nos versículos 37 ao 57. Ele usou sua posição política para cumprir os propósitos de Deus. Segundo, como exemplo, temos Daniel na Babilônia. Ele serviu sob reis pagãos como conselheiro e administrador, mas permaneceu fiel a Deus, mesmo quando isso significava desafiar decretos injustos. Isso você vê lá em Daniel 6, nos versículos 1 ao 10. Também podemos citar, não menos importante, a Esther. Esther usou sua posição como rainha para interceder pelo povo judeu e evitar a sua aniquilação. Isso você vê lá em Esther 4. Sua participação política foi instrumental para a preservação do povo de Deus. Esses exemplos mostram que Deus pode usar seus servos em posições políticas para cumprir seus planos soberanos. No Novo Testamento, a ênfase recai sobre o reino de Deus como o centro da lealdade cristã. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, entretanto, não sugere que devemos ignorar nossas responsabilidades terrenas. Pelo contrário, como cidadãos do reino de Deus, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículos 13 ao 16. Isso inclui a atuação em todas as esferas da sociedade, incluindo política, para promover a justiça, a verdade e os valores do reino. Lembra de Jesus? Lá em Mateus 22, versículo 21, ele diz o seguinte: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Aqui Jesus reconhece a legitimidade da autoridade governamental, mas também enfatiza que nossa lealdade final pertence a Deus. Isso implica que, embora devamos nos engajar politicamente, nunca devemos comprometer nossa fé.
A teologia reformada enfatiza que toda vida deve ser vivida corandeu. O que significa isso? Diante da face de Deus. Isso significa que não há área neutra ou separada da soberania de Deus, incluindo a política. O cristão é chamado a ser um defensor da justiça. Isso pode incluir um engajamento político, por que não? Miqueias, capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiqueis a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A participação do cristão na política deve ser motivada não por interesses pessoais, mas por um desejo de ser uma voz profética que denuncia a corrupção, promove a justiça e aponta para os valores do reino de Deus. Embora seja legítimo que o cristão participe da política, é importante não cair na idolatria, colocando a esperança última em sistemas humanos. Nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Lembra-se de Salmo 146, no seu verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então, à luz das Escrituras, podemos afirmar que a participação política não é apenas permitida ao cristão, mas pode ser uma expressão de fidelidade a Deus. Só que deve ser feita com discernimento, compromisso com os valores do reino e uma postura de humildade e serviço. Deixo aqui 3 perguntas para reflexão. Sua participação política glorifica a Deus ou promove divisões e idolatria? Você está sendo sal e luz em sua abordagem política? Sua visão política é moldada pelas Escrituras ou por ideologias humanas? Que possamos nos engajar na política como servos fiéis do Rei dos Reis, sabendo que nossa verdadeira esperança está em Cristo e no reino eterno. Se essa reflexão abençoou você, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo.